Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Espírito da Verdade conduzir-nos, orientar-nos, para que possamos mais uma vez realizarmos este estudo acerca da Boa Nova, este estudo de suma importância para toda a humanidade. Embora este nosso estudo seja apenas um estudo para mim mesmo, do qual eu compartilho com outros que desejam e queiram estudar, o fato é que a Boa Nova nos elucida, tem nos elucidado pelos séculos, tem nos elucidado de tal modo que o mundo inteiro, pelo menos uma grande parte das pessoas no mundo de todos os tempos, ou pelo menos dos últimos 2000 anos, tem entendido a Boa Nova como um ideário base para uma reflexão mais profunda acerca dos objetivos existenciais. E por isso mesmo que nós aqui iniciamos dizendo para que possamos ser conduzidos pelo Espírito da Verdade. Seja este Espírito da Verdade o próprio Mestre dos Mestres, seja este Espírito da Verdade o ideário do Mestre dos Mestres, do Mestre. Ou seja, que a verdade suprema, o amor supremo, seja o elemento norteador, independentemente de quem estiver uno com este amor. Hoje nós iniciaremos um título, nós falaremos sobre a vingança, o ódio e o duelo. E semana passada nós estudamos sobre o amor aos inimigos e hoje eu farei um resumo destes 3 tópicos, a vingança, o ódio e o duelo. Não que isto não seja importante, mas que possamos concatenar a essência desta vingança, deste ódio e deste duelo, que o duelo na atualidade, pelo menos em nosso país, não é comum, mas como eu sempre digo, nós aqui queremos fazer uma correlação com o nosso cotidiano. E embora o duelo, a moda pistola na cintura, não seja mais comum no nosso país, o fato é que ainda existe um espírito duelista em cada um de nós, guardadas as suas proporções e especificidades. Então nós refletiremos um pouco sobre esta questão para que tenhamos condições de olhar para a causa das nossas deficiências, das nossas dificuldades e identificar o ponto de promoção de nossas potencialidades para que superemos estas, entre aspas, deficiência ou pontos passíveis de aprimoramento, como eu opto em dizer, para que a gente tenha uma linguagem mais clara, mais aproximada da realidade da qual somos. Bom, a vingança, eu vou começar lendo o item 9, mas eu não vou ler todo o item, tá? Que eu vou fazer um resumo de tudo que está escrito aqui. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens, olha só, em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam. Né? Então aqui, olha como que a vingança, né? ela é um costume bárbaro, né? E é um costume selvagem e é um índice seguro, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens. Talvez a nossa vingança não seja, como eu falei, de alguns séculos atrás, no tocante a literalmente querer se vingar, eliminando a vida do outro.
Na atualidade isso não é muito comum. Mas o fato, e é esta correlação que eu queria fazer, que não implica que o fato de eu não colocar uma pistola na cintura para duelar e para tentar vingar de algum modo, não necessariamente isso implica que eu não deseje, né? que eu não deseja que o outro venha sucumbir, venha a ser assassinado, venha a ser, enfim. O meu sentimento de vingança talvez não seja tão diferente quanto o de 2000 anos atrás, quanto ao de pessoas que viveram há 2000 anos atrás, há alguns séculos atrás, e que colocavam a pistola na cintura para resolver suas situações. Então é nesse ponto que eu queria chamar a atenção. Toda vez que nós formos tomados por um sentimento de vingança, isso é um índice seguro de nosso atraso. E muitas vezes seria, pelo menos eu tenho ouvido um tanto comum, né? Muitos se sentirem acometidos por este desejo de vingança. E como eu sempre tenho dito nos estudos, uma vez que eu sou acometido por este desejo, não há o que eu fazer de imediato diante deste acometimento. Porque eu já estou nessa condição, nesse estágio que faz com que eu apreenda a vingança como um proceder devido, como um sentimento necessário e devido e inerente à minha própria condição. Então a proposta nossa aqui não é dizer, olha, não sinta, né, não tenha desejo de vingança. O nosso estudo aqui objetiva compreender o porquê que eu sou acometido. Eu sou acometido pelo desejo de vingança conforme eu não apreendo e não compreendo de modo intercontextualizado tudo que envolve aquilo que ensejou e que é a causa de meu desejo de vingança. Então, como que eu consigo trabalhar no desejo de vingança no sentido de não tê-lo, não ser acometido por ele? Quando eu começo a desenvolver a compreensão destes aspectos intercontextualizados que envolvem o meu acometer no desejo de vingança. E como falou aqui, é o índice seguro do atraso dos homens. Então, a primeira compreensão que nós temos é que se eu sou acometido por um desejo de vingança, é porque estou passível de elevar-me, de não ser, né, de não permanecer atrasado, de buscar elevar-me acerca de uma série de coisas. Que eu posso resumir dizendo elevar minha espiritualidade, porque a espiritualidade diz respeito à totalidade que sou, e com isso então eu elevaria todas as demais áreas da minha vida, meu conhecimento, meu aprimoramento intelectual, cognitivo, meu aprimoramento ético-moral, enfim, em várias áreas de minha vida eu faria esta elevação. E como que eu faria esta elevação? Ao buscar compreender, a gente sabe, e a obra kardeciana resume assim, que é o autoconhecimento, né? No final das contas, na questão no finalzinho do Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec tentando chegar no desfecho da evolução do espírito imortal, Santo Agostinho diz, olha, conhece-te a ti mesmo, questão 919, conhece-te a ti mesmo, né? Este é o caminho para você fazer a elevação da qual você precisa fazer, né? E aqui nós estamos tentando esmiuçar, né, este nosso estudo acerca da Boa Nova, em outras palavras, não é senão o esmiuçar deste autoconhecimento. E se é autoconhecimento, a gente já está numa perspectiva de desculpabilizar, já estamos desvencilhando da proposta de culpabilização, que eu sempre falo aqui, não adianta falar que é minha mãe, meu pai, minha avó, meu governo, não, é eu diante do mundo, né? Então a nossa perspectiva aqui é desvencilhar dessa culpabilização, desta vitimização e ao mesmo tempo buscar compreender
eu enquanto agente transformador do mundo. E quando que eu transformo o mundo, né? Quando eu transformo-me, porque eu também sou o mundo, eu faço parte e sou também o mundo. Eu não sou parte isolada do mundo, eu sou também o mundo, porque eu componho o mundo. Então quando eu transformo o mundo, né? A gente vai entender que este é o ideário que está baseando o pensamento dos grandes mestres de todos os tempos, né? O Gandhi, o Buda, o Jesus, enfim, essa galera toda tem esta base, esta noção, né? E a proposta da Boa Nova é começar a nos promover a esta noção. Que quando eu falo a noção de Buda é assim, não quer dizer que eu passei a ter essa noção. Quer dizer que o meu intelecto processou que o Buda tem essa noção, que Jesus tem essa noção. Mas isso não implica que agora eu passei a ter essa noção. Eu passei a ter uma compreensão intelectualizada, né? Mas isso não quer dizer que eu até chamo de conhecimento, né? Eu passei a ter o conhecimento acerca desta informação, mas não que isso foi uma compreensão mais aprofundamente introjetada, de modo que agora eu sinto que transforma o mundo, né? Mas é exatamente esta a proposta do nosso estudo, né? Desenvolvermos a compreensão cada vez mais, para cada vez mais termos esta compreensão e este sentimento de elevação. Por isso que nosso estudo tem esta proposta de desvencilhar de paradigmas, estereótipos e clichês, porque muitos deles comumente falam: eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou um coitado, eu sou... Né? Não, eu sou um espírito em elevação e muitas das vezes estou elevando-me diante de muitos, né? A gente às vezes tem alguns paradigmas que começam a nos dizer: mas eu não posso dizer que eu sou mais elevado. E por que não? Né? Quer dizer que você é menos elevado que um duelista que coloca uma pistola na cintura e sai matando os outros aí por qualquer coisa? Não, eu não sou menos elevado que este, então eu sou mais elevado, né? A gente às vezes se prende a algumas coisas que nos dificultam, né? Falsas modéstias, falsas humildades, mas são desnecessárias e são naturais ao nosso estado evolutivo, né? Mas o nosso estudo aqui visa trabalhar isso também. Uma proposta de eu compreender que eu sou mais elevado que muitos outros irmãos, sim, né? Pelo menos em alguns aspectos, embora eu possa ser menos elevado que o pistoleiro em um outro determinado aspecto, né? Quando eu falo que eu sou mais elevado que o pistoleiro, no sentido de totalidade, né? Mas não quer dizer que eu sou mais elevado em todos os aspectos. Por isso que a gente vai começar a perceber, a gente utiliza uma linguagem de mais ou de menos elevado, de bem ou de mal, mas no final das contas, quando a gente vai aprofundando a reflexão, a gente começa a entender por que Jesus via todos como iguais. Por que Jesus via todo mundo como os iguais? Por que o maior criminoso para ele tinha a mesma consideração de que o melhor pai de família de sua época? Porque ele compreendia que cada ser era único em si mesmo, que inexiste ser mais elevado ou menos elevado, porque se são únicos, quem é que vai ser referência para quem, no sentido de como dizer qual é a minha classificação no meio de 8 bilhões? Eu estou na classificação 6 bilhões, 200 milhões, 328 mil, não existe nesse sentido. O simples fato de haver uma classificação já teria um primeiro, um segundo, um terceiro, ou seja, quem sempre estivesse atrás de alguém sempre supostamente seria menos evoluído. Ou seja, nós teríamos numa classificação cada ser num ponto único em sua escala evolutiva. Olha que coisa interessante. Nós não teríamos 5 pessoas no primeiro lugar, 20 pessoas no segundo lugar, 1 milhão no terceiro lugar.
Se nós fôssemos analisar em suas minúcias, cada ser sendo único, cada um teria uma classificação única. Quando a gente fala sobre bem e mal, sobre inferior ou superior, é buscando um ponto referencial, que às vezes nós buscamos o próprio Mestre Jesus, que, como eu sempre digo, né, seguindo Jesus como referência, todo mundo é inferior. Pronto, né? Se ele é o modelo e guia, todos nós somos inferiores. Então vai depender deste ponto de partida. Por isso que é importante a gente desenvolver. Podemos utilizar sim para trabalharmos no desenvolvimento da compreensão, a noção de bem e de mal, a noção de certo e errado, mas como referencial, não tratar isso como um absolutismo, como se eu fosse certo e alguém fosse errado, né? Ou como se eu fosse superior e alguém fosse inferior. Como assim? Eu sou superior em relação ao pistoleiro, em relação a Jesus, né? Eu sou o legítimo demônio, eu sou o ser inferior perante Jesus, né? Então, começando a falar um pouco neste sentido, para que a gente vá criando condições de elevarmos-nos, e tudo isso para a gente começar a compreender o porquê eu sou acometido pelo desejo de vingança, né? Porque comparando ainda, tendo Jesus como referência, ainda estou num ponto que poderia ser definido como selvagem, tá? E como que eu vou conseguir trabalhar isso? Quando eu começar a desenvolver a compreensão, a elevação de minha espiritualidade, que, como eu defino de modo simples, a espiritualidade diz respeito à minha totalidade. Observe que eu não defino espiritualidade como algo correlacionado com religiosidade, porque a definição comum de religiosidade é um partidarismo, é um grupo formal, e isso vai implicar que a minha espiritualidade então não pode estar no meu trabalho, no meu emprego, no cotidiano, no trânsito, na rua, né? Então a minha espiritualidade está lá, tem a ver lá com o meu templo lá, uma vez por semana, sei lá, 7 vezes por semana, tanto faz, uma vez ao mês, de vez em quando. Mas e minha espiritualidade? Ela não me acompanha 24 horas por dia, né? Então, quando eu falo espiritualidade na totalidade, porque nossa espiritualidade nos acompanha 24 horas por dia. E quando eu começo a desenvolver uma noção de espiritualidade neste sentido de totalidade, é quando eu começo a conscientizar-me que minha espiritualidade é ativa, é vivente, é existente comigo 24 horas. E aí é quando eu começo a criar condições de evoluir-me 24 horas por dia. E não apenas quando eu vou assistir uma palestra, quando eu vou assistir uma reunião, um culto, uma missa, uma aula na academia científica, enfim, né? Eu não vou fazer mais estas restrições, eu vou entender-me, compreender-me como um ser totalitário, um espírito imortal que sou, encarnado e em desenvolvimento sempre. E aí eu começo a integrar a espiritualidade em mim em todo o tempo. E aí o desejo de vingança, a gente vai começar a criar condições de trabalhar quando eu já começo a me identificar como este espírito imortal que sou encarnado, né? Porque aí é quando eu começo a perceber e a colocar em reflexão coisas do tipo: se eu sou um espírito imortal reencarnado temporariamente, o que significa aquele ato que alguém teve para comigo? Por que eu devo me vingar? Será que o que ele está fazendo não é apenas uma devolutiva do que eu fiz numa vida pregressa? Será que o que ele está fazendo não é apenas uma atitude que espelhe a minha atitude diante dele, dada a minha condição evolutiva, dado ao fato de eu estar reencarnado e não ter consciência de minhas características espirituais em sua totalidade? E ele então apenas está sendo condescendente para com minha postura, atitude perante ele próprio, né? Mas o que eu nunca vi o cara e a pessoa e ela quer se vingar de mim, eu criei um ódio dele porque ele fez um mal horrendo para mim, né?
Bom, o que você está olhando exatamente? Você está olhando um igual a você ou um ser mais primitivo? O que a gente vai ver, é muito interessante, né? Aqui na frente, dando sequência nesse tema aqui, aqui na frente vai nos dizer que eu preciso estar igual. Quando eu sou acometido por um desejo de vingança, significa que eu sou exatamente igual àquele que eu quero vingar, né? Que se eu não quiser me vingar, é que eu seria superior a ele. Mas se eu quero me vingar, é porque eu sou absolutamente igual a ele em termos de estado evolutivo, né? E é isso que o texto aqui vai dizer também. O texto aqui faz ainda uma referência, né? Este sentimento de vingança jamais deve vibrar o coração de quem se diz espírita, né? Aqui a obra kardeciana, de certo modo, direcionando mais para uma compreensão espírita. E fala logo abaixo também, né, que não é um sentimento de todo aquele que se diz cristão e principalmente daquele que se diz espírita, né? Porque aquele que se diz espírita, digamos assim, é aquele que, né, que é mais intelectualizado, é aquele que é ciência, não é religião, né, não tem fé dogmática, aquelas coisas que nós sabemos que existe no movimento espírita, né, uma vez que nós sabemos que de fato é uma doutrina bastante ampla, né? A gente tem vários estudos, temos monografias, temos teses de doutorado, fazendo alguns estudos relativos ao espiritismo, mostrando que realmente o espiritismo acaba atraindo mais a atenção de intelectuais, né? Eu me lembro de um estudo feito em São Paulo que mais da metade dos médiuns portavam um nível superior, né? E temos vários outros estudos mostrando esta característica de espírita e intelectual, tá? Embora isso não tenha nenhuma correlação com sabedoria, isso é um outro ponto importante de frisarmos, porque há um estereótipo de que intelectuais são seres mais evoluídos, né? Entre aspas. E eu sempre aqui observo que a intelectualidade ela é um subsídio para o saber, né? Ela nos ajuda, o conhecimento ele ajuda, né? Ele subsidia o desenvolvimento da sabedoria, mas ele subsidia, ele não promove a sabedoria. Se a sabedoria quiser, ela vai no conhecimento e com isso ela se alimenta, né, para desenvolver-se. Mas o desenvolvimento intelectual, a capacidade intelectual em si, ela não é nada, né? Ela não evolui. Ela não evolui para saber. É o saber quem vem no conhecimento, né? E com isso ele se alimenta para evoluir. Mas aí que é a situação onde o sábio não necessariamente precisa do intelectual para evoluir, porque o saber, ele por ser sábio vai buscar aonde ele for necessário, ele saberá encontrar aonde for necessário o que ele precisa encontrar, né? O saber é sábio, então ele não fica refém do conhecimento para evoluir, né? Essa seria uma grande distinção. Outro ponto aqui também, né? O texto aqui vai discorrendo, né? Falando acerca da vingança e falando sobre o ódio. Quando aqui começa a entrar no ódio, fala sobre aqueles que não têm um desejo de vingança, de querer ir lá e pegar no tapa com o outro, né? E aí ele não quer pegar no tapa no outro, mas envereda pelo caminho da calúnia, pelo caminho da difamação, né? Pelas pérfidas insinuações. E de várias formas ele se vinga do outro, agindo de modo ardiloso, meio na surdina, né? Esse aí então, ele é 100 vezes mais criminoso, né? Segundo o espírito Jules Oliver, né? Esta é uma mensagem recebida em Paris em 1862.
é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e insulta a sua face. Então olha só, porque às vezes existe estas pérfidas, né, insinuações, essa coisa feita na surdina, né, isso é horroroso, né? A gente tem né, falo assim, a gente agora generalizando, às vezes a gente se sente mais à vontade de falar mal de alguém na ausência deste alguém, né? E ainda que falar mal falando bem, né? Às vezes a gente insinua, né? Não fala assim, aquela pessoa tinha que morrer, tinha que ir para o espaço, né? A gente chega e às vezes comenta com o outro, poxa vida, hein? Dá uma olhada, né? Vai dar uma olhadinha que aquela pessoa está fazendo, né? Olha, será que é legal o que ela está fazendo? Não sei se é bom não, hein? Olha, a gente às vezes não afirma, mas fazemos pérfidas insinuações de modo indireto. E aqui o Espírito aponta que isso é 100 vezes mais criminoso, né? Então olha como a gente precisa ter uma reflexão acerca da ética e da moral em cada uma das circunstâncias, para que a gente tenha uma dimensão melhor de nossa própria atitude. E aqui na sequência, né, ele mais uma vez reforça, o Julius Oliver parece que quer falar bastante para o espírita, né? Ele diz que todo espírita seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema fora da caridade não há salvação, se semelhante ideia, né, de vingança fizesse parte dele. Olha só, né? Então aquele que gostaria de ser espírita, né, e aquele que se diz espírita, não dá para ser acometido por esse sentimento. Mas o Alan, eu gostaria de ser espírita, ou eu sou espírita e me sinto acometido por esse desejo de vingança, mas eu reconheço a minha fraqueza, eu estou trabalhando. Então a gente vai discorrer o texto aqui e vai entender o seguinte: o lance, você não está digno de figurar membro da falange. Então você ficaria mais confortável você dizer que você é aspirante a espírita, tá? Que ainda não atingiu o ponto básico de tornar-se espírita, né? Porque não seria digno nem para consigo mesmo, nem para com o espiritismo, eu falar em nome do espiritismo e simplesmente não conseguir ter uma mínima representatividade, né? Porque eu observo que desejo de vingança não é ir lá levar, não vou fazer caridade, vou fazer igual Madre Teresa, vou fazer igual Gandhi. O texto está refletindo sobre simplesmente não querer matar os outros, não querer, né, a vingança, não querer fazer as pérfidas insinuações. Então começarmos a desenvolver a noção de que mais importante do que dizer eu sou espírita ou eu sou aspirante a espírita é o que é que eu quero fazer, o que é que eu estou fazendo para me tornar espírita, o que é que eu estou fazendo para ser espírita, né? Então o texto tem no fundo esta proposta. Não é contestar quem diz ser espírita ou aspirante a espiritismo. Não é fazer um julgamento sobre o que o outro decidiu se auto-intitular. E sim levá-lo a uma reflexão de: se você está se auto-intitulando, está fazendo jus este teu autotítulo, para que você, perante sua própria consciência, eventualmente não se perceba um tanto ridículo. E perante a sua consciência, não é perante a ninguém não, tá? Porque ninguém vai julgar ninguém, né? Espírito, quando eleva um pouquinho, ele já percebe que o papel dele não é julgar ninguém, não é chamar a atenção de ninguém porque é espírito, porque deixou de ser, porque é aspirante, não. É auxiliar caritativamente a todos a se perceberem, a perceber o que é que de fato querem, o que de fato
querem fazer. Olha só, estou utilizando o termo querer. O que é de fato que nós estamos fazendo e estamos obtendo do próprio universo. Eu estou muito feliz? Estou legal? Não, estou ótimo. Então tá ótimo, esquece o texto, passa adiante, né? Mas eu estou sentindo, tenho um desejo de vingança para com um, para com o outro, né? Então precisamos refletir se a nossa proposta é crescer e evoluir. Então é isso que o texto nos apresenta, uma proposta de reflexão acerca do desejo de vingança. E na sequência, falando sobre o ódio, e o ódio já seria, porque quando a gente começa a alimentar o sentimento de vingança, o ódio começa a ganhar espaço e começa a se tornar um sentimento direto, né? Ou seja, eu já sinto ódio e já totalmente inconsciente, né? E a partir dali a vingança fica engessada no ódio e fica uma coisa só. E aqui o texto de Fénelon, ele começa a dizer o seguinte, né? Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Bom, isso todo mundo já sabe, né? Agora vamos desenvolver a compreensão de que como nós amaremos uns aos outros para sermos felizes. Aí aqui abaixo, no item 10, o texto diz o seguinte: amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente que vos torna superiores a eles. Aquilo que eu falei agora há pouco, né? Senão eu sou igual. Não dá para eu amar quem faz o que eu quero. Isso não é amor, né? Isso é esperteza, né? Isso, aquele que me ama, que faz tudo que eu quero, eu não amo ele, eu só estou sendo satisfeito em minhas necessidades e, lógico, achei isso legal, né? Mas amar é aquilo que não vai depender do que o outro faz. Amar é aquilo que independe do que o outro me faz, né? Então não é uma reação do que o outro está me fazendo, isso não é amor, né? Isso é permuta, isso é barganha, né? Amar é o que eu faço independentemente do que o outro me fizer, né? Me fazendo nada, me fazendo mal, me fazendo bem, eu amarei do mesmo modo. É aí que a gente começa a ter noção do que de fato é amor, né? Então quando a gente ama aqueles que nos ultrajam e nos perseguem, é quando a gente precisamente estaríamos sendo superiores a estes. E aqui no final do texto, já no segundo parágrafo, né, Fénelon encerra dizendo: não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Então por que eu estou apontando este final? Porque é exatamente a noção, a lembrança, e não estou falando da lembrança intelectual, da lembrança, né, do saber, ou seja, quando eu começar a desenvolver o saber de que é o amor que me aproxima de Deus e o ódio que me afasta dele, é quando se a minha proposta é elevar minha espiritualidade, é aproximar-me de Deus, é caminhar para Deus, logo eu preciso trabalhar de modo que o ódio me seja cada vez mais distante do meu cotidiano, né? E aí, aqui embora ele disse lembre-se, né, não é um mero recordar. Como que a gente vai trabalhar? Mais uma vez, no desenvolvimento da compreensão da intercontextualidade de todas as coisas. Quando eu começo a compreender, no nosso estudo tem falado muito, né, ao longo do tempo, né, se eu olho para um Rottweiler que está me latindo, né, e quer me matar, eu fico com ódio dele? Se eu estiver bem psicologicamente, né, eu não sentirei ódio dele, porque eu olharei e pensarei, mas isso é um cão, ele não sabe o que faz, né? Ele quer me morder, quer me matar, mas ele não sabe o que está fazendo, eu sou desconhecido para ele, né? Eu sou aquilo que ele vê, ele não sabe o que é, ele tem receio, ele por instinto de defesa, conservação, ele quer me eliminar, né? Mas não é porque ele me conhece, não gostou de mim, quer me prejudicar. Ele não fica planejando, quando o Alan passar por aqui na frente da minha grade, eu vou pegar, eu quero ele, né?
Então é com esta mesma analogia. A gente vai começar a perceber que eu só deixo de ter ódio quando de fato eu não estou imbricado com aquilo que eu odeio. Por isso que alguns pensadores nos falam que amor e ódio são pontos extremos de uma mesma relação de amor, ou seja, o odiar é também o amar, né? Como assim o odiar também é o amar? No sentido que é o amar adoecido, é o amar que enveredou pelos caminhos da paixão, é o amar adoecido de tal modo que ele quer amar aquilo, ele identifica aquilo como algo a ter uma relação, ele não consegue sincronizar. E é porque ele não consegue sincronizar, né, harmonizar com aquilo, ele odeia. Mas quando ele ama, é quando ele começa a sincronizar com aquilo e, independentemente daquilo, ele ama, né? Ou seja, quando eu olho para o Rottweiler e compreendo, mas ele é só um cão. E é um belo cão, é uma bela criação da natureza, é um ser inteligente, é um ser que está num estado evolutivo do qual há muitos milênios, séculos, milênios atrás, eu estava neste mesmo estágio, né? E aí eu olho para aquele ser e faço uma reflexão do tipo: o que eu gostaria que meu anjo da guarda fizesse para comigo? Bom, em termos comparativos, eu sou o anjo da guarda deste Rottweiler, porque sou um ser superior a ele na criação do universo. Então, o que ele espera de mim? O meu ódio ou o meu auxílio? Bom, o meu auxílio, né? Deixo ele atrás da grade, levo comida para ele, participo das leis de proteção aos animais, etc. e tal, né? Não comerei-os, né? E daí por diante. O que eu quero dizer é que quando eu começo a compreender a intercontextualidade das coisas, é quando naturalmente o ódio vai deixando de fazer parte de mim. E este é o caminho para eliminarmos o ódio, para lembrarmos de como nós nos aproximaremos de Deus e como o ódio nos afastaria de Deus. Como eu aproximo de Deus? Através do amor. E como eu desenvolvo o amor? Desenvolvendo a minha compreensão do amor em cada em cada situação, em cada especificidade de situação, né? Peguei aqui o Rottweiler como exemplo, mas qualquer outra coisa. No momento que eu estou no trabalho, no momento que eu atendo um cliente, no momento que eu atendo um paciente, no momento que eu sou um cliente. Olha que coisa interessante, né? Porque a gente às vezes vê uma facilidade de se colocar como cristão, como alguém a amar numa situação, e outra a gente não entende, né? Às vezes a gente eu sou cliente, eu tenho direito, eu quero isso, eu quero aquilo. Será que eu estou sendo amoroso nessa minha postura? Será que a circunstância que eu estou, a situação que eu de fato estou sendo amoroso? Ou eu estou só reproduzindo um costume social, e um costume muitas vezes ele é selvagem, ele é um costume selvagem. E aí? Eu estou reflexionando sobre isso? Então, mais importante do que pensar que eu devo amar, é analisar que é este amor em cada uma das circunstâncias que eu vivenciarei no meu cotidiano. E é por isso que é importante uma reflexão constante. E mais uma vez é por isso que nós vamos entender porque a força da doutrina está em sua filosofia. Porque é esta filosofia cotidiana, e filosofia aqui não estou falando filosofia socrática, aristotélica, platônica, eu estou falando de filosofia cotidiana. O que de fato cada coisa significa, né? Ao longo do meu dia, cada minuto de meu dia, cada segundo de meu dia, o que de fato significa cada situação que eu me encontro, né? Cada minuto, com cada pessoa, em cada situação, cliente, patrão, paciente, atendente, assistente, professor, aluno, o que significa cada uma destas situações em cada uma destas relações? Bom,
E aqui agora passando para o duelo, né? Embora o duelo aqui, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, está falando daquele duelo, né, que eu mencionei agora há pouco, do pistoleiro, das pessoas se vendo e querendo duelar para honrar, né? E hoje, tem uma nota até no final, hoje isso não é tão comum, né? Pelo menos não no nosso país, pelo menos em boa parte das regiões de nosso país, né? Porque a gente sabe que os duelos ainda existem, né? Inclusive de formas modernas de acontecer, né? De formas modernas de acontecer entre várias pessoas, né? Tanto em pessoas que estão em conflito com a lei, tanto em pessoas que falam em nome da lei, né? Isso ainda acontece. Mas por isso que eu quero também falar sobre duelo, porque embora não seja nos moldes do Velho Oeste, ele ainda é comum. E quando eu estou falando aqui também, né, duelistas em conflito com a lei, duelistas representantes da lei, eu não estou criticando os chamados criminosos e os chamados representantes policiais de modo algum, né? Porque estes só são a representação fidedigna da vontade social, né? Então, se eles são a representatividade fidedigna da vontade social, ou seja, tudo o que ocorre em nossa sociedade, de fato há um fomento, de fato há algo que cria e de fato há o que fomenta, que mantém que aquilo exista, né? Há um ideário que mantém. Esse estereótipo, como o nosso estudo é um estudo que visa o espírito da verdade, aqui eu posso falar a verdade sem titubear, né? Pelo menos a verdade inspirada no Espírito, porque obviamente eu posso estar completamente equivocado, mas é assim mesmo que é o processo de desenvolvimento. Nós, espíritos imortais errantes, né, estamos aqui exatamente para errar, né? Então eu posso errar porque é assim que eu vou aprendendo mesmo. Mas o fato é que há uma vontade social mantendo tudo que acontece. E o comum às vezes é criticar, né? Os jornais televisivos fazem isso muito bem, né? São todos anjos perfeitos, né? Reiterando mais uma vez, não estou em momento algum, não tenho a menor proposta de criticar quem quer que seja, o que quer que seja, a categoria que seja, seja o que for. Estou apenas ilustrando raciocínios, ok? Ilustrando ideias. Os jornais, os jornalistas são santos, né? São anjos perfeitos apontando o mal da humanidade, né? E eles todos são os perfeitos soberanos para dizer o que é bom e o que é ruim. E existe uma sociedade, né, um grupo grande, né, aliás, o grupo majoritário da sociedade olha para aquelas coisas e que absurdo, fulano matou a esposa, matou o filho e fez aquilo e tem guerra do tráfico e tal, né? Como se ninguém estivesse fomentando aquilo, né? Isso está no nosso inconsciente e por isso que acontece. Está no inconsciente do jornalista, está no inconsciente do telespectador que critica, né? Eles não se percebem como parte deste mundo. Aliás, o que o jornalista faz de enaltecer o crime e tal é exatamente também fomentar o que está acontecendo, dando cada vez mais visão para aquela desgraça, para aquela coisa. Alan, mas não tem que informar. Informar o quê? Desde quando eu nasci eu estou vendo essa desgraça na televisão. Por acaso eu sou burro, não sei o que está acontecendo? Não, eu já sei o que está acontecendo. Eu preciso ser informado agora o que é que será preciso fazer para aquilo não acontecer. E isso o jornal não me fala. Este aqui é o problema do jornal, né? Ele só fala da desgraça o tempo todo. Ele só busca incentivar, instigar o senso imediato psicológico, aquilo que a psicologia chama de sensacionalismo.
ele busca promover apenas a sensação do ser humano, a sensação exaurida e colocada de modo proeminente, de modo inconsciente e como uma quase captação de zumbi, coloca milhões de pessoas na frente das telas para dizer que absurdo, né? E isso é algo que não vai desmantelar o que está acontecendo, bem pelo contrário, vai só fomentar cada vez mais, né? E aqui eu estou chamando a atenção neste ponto, né? Porque, como eu disse, nosso objetivo é desenvolvermos a compreensão do que acontece, né? E se eu não começar a prestar atenção do que é que está acontecendo, obviamente eu não terei condições de transformar o que está acontecendo. Se eu não sei o que está acontecendo, não tem como eu transformar. Então o primeiro passo é começar a compreender melhor o que de fato significa cada coisa que me acontece em meu entorno o tempo todo, com todas as pessoas. Começar a ter uma leitura mais sistemática, mais analítica, mais aprofundada, mais intercontextualizada acerca de cada coisa que me acontece, acerca de cada informação que me chega, inclusive começando a desenvolver a compreensão do que é informação, do que é desinformação, e neste processo perceberemos que a quase totalidade das coisas que nos chegam pelas mídias tradicionais são desinformações. Porque se chega pelas mídias tradicionais significa que chega pelo impulso do capital. E se chega pelo impulso do capital, seja pela razão única de ganhar dinheiro, alguém estar ganhando dinheiro. E a razão única, a razão predominante, a razão máxima é ganhar dinheiro, a razão máxima não é desmantelar o duelo entre representantes da lei e de pessoas em conflito com a lei. A razão é ganhar dinheiro, né? E quando isso acontece, significa que o duelo estará muito presente se nós não percebermos, né? Se nós não percebermos o que fomenta e mantém o duelo. Então, o que mantém e fomenta o duelo é um ideário que está em todos nós. E eu preciso, então, começar a apreender esta noção da cota que está em mim para que eu tenha condições e forças no sentido de, não é força física, de fazer muito esforço, é muito simples transformar. É muito fácil transformar o mundo. Alan, como assim é muito fácil transformar o mundo? Por exemplo, extinguir o assistir jornal televisivo desgracento. Já estou levando uma grande promoção. Vou eliminar o sensacionalismo, o processo de enriquecimento pela sensação do ser humano inconsciente. O ideário a lógica de extrair o máximo de recurso financeiro por meio da mídia, né? Eu não mais fomentarei. Mais uma vez reiterando, tá? Não faço nenhuma crítica a ninguém, a nenhuma categoria, a nenhum indivíduo, né? Apenas mostrando um inconsciente, e que se eu não enveredo pela conscientização de meus inconscientes, é quando eu me sinto sem condições de algo realizar. É quando eu sinto que tem ódio e não consigo, né, desfazer-me deste ódio. Como que eu vou desfazer-me deste ódio? Começando a perceber que este ódio que eu sinto é apenas um reflexo do meu ódio. Do ódio que eu tenho perante a minha não mudança, né? O ódio que eu tenho perante o que inconscientemente estão me promovendo a sentir, né? Quando o jornal pega e coloca desgraça lá e faz aquele sensacionalismo e eu fico absurdo, eu começo a sentir ódio. Eu estou sendo estimulado a odiar. E estou achando que estão sendo bonzinhos me informando. Olha que generosidade! Me informando dos estupros, das violências, dos homicídios. Nossa, que serviço à sociedade, né? Que serviço à sociedade. Promovê-la a odiar cada vez mais. Que serviço, né?
Então eu preciso refletir o que é que está acontecendo. Senão eu não terei condições. Senão eu começo a enveredar por um processo de que estão me informando, me prestando um serviço, né, de utilidade pública, e na verdade eu estou sendo promovido a odiar cada vez mais, e inclusive pagando por isso, pagando dinheiro por isso, né? Então é quando eu começo às vezes a perceber que então não tem mesmo realmente o problema não é duelistas em nome da lei e duelistas em conflito com a lei. Por isso que eu não posso julgar ninguém, né? Porque somos todos partes de um acontecimento, cada qual com sua cota de fomentação, né? E de nada adianta eu querer falar para o outro da cota dele, se eu estou inconsciente da minha cota é monstruosa. Segundo a psicanálise, a minha cota de fomentação é um oceano e eu só tenho consciência de uma noz que eu fomento, né? Então não precisa nem eu me preocupar com o que o outro está fazendo, eu tenho um oceano ainda a desbravar, né? E é por isso que o autoconhecimento, os grandes sábios da humanidade nos apontam como caminho. Você tem que começar a se conhecer para começar a ganhar este oceano. Não precisa nem se atrever a querer vingar de alguém, né? A querer odiar alguém. Não tem nem necessidade de se atrever a fazer isso, porque ainda tem um oceano para ser desbravado, um oceano de aprendizagem, de conhecimento, de saber acerca de todas as coisas, acerca de si próprio, acerca de si mesmo, acerca do que fomenta, acerca do que deixa de fomentar, acerca do que supõe que fomenta e não fomenta, e acerca do que supondes que não fomenta e fomenta. Há um oceano a desbravar-se. Então é quando a gente vai começar a perceber que o duelo de antigamente ainda acontece. E muitas vezes este duelo, ou na quase totalidade das vezes, este duelo é da gente para com a gente mesmo. A gente inclusive se auto-sabota. A gente tira a nossa potência, a gente sabota a nossa potencialidade de sermos muito mais. Por isso que eu enfatizei e venho enfatizando sobre, em absoluto, não ter a proposta de criticar ninguém. Porque nós temos um potencial gigante de realização. Nós apenas estamos acometidos ao ideário, a um atual estado evolutivo. Que aqui a gente tem proposta de aprimoramento, mas não há questão em termos de indignação em relação ao estado atual que nos encontramos. No universo de infinita sabedoria, tudo está em absoluto como deve estar. Mas quando eu falo estar em absoluto como deve estar no ponto que estar. Porque o universo é dinâmico, ou seja, ele está num processo contínuo de evolução. Então sou eu que apenas preciso perceber esta constante, este dinamismo e continuar e me agregar a este contínuo, né? A este dinamismo, e não me estatizar, né? Quando a gente pensa de modo resumido, o que é evoluir? Evoluir é só não ficar estático, não é querer chegar, eu quero ser Buda, não, é deixar de ser quem você era um segundo atrás. Evoluir é deixar de ser o que você era há um segundo atrás. Evoluir não é tornar Buda, tornar Gandhi, tornar Jesus. Eles nos elucidam sobre como fazermos coisas, em que ponto nós atuaríamos para melhorarmos a cada segundo. Mas não é querer agora, no minuto seguinte, ser o Buda, ser Jesus. É por isso que às vezes alguns acharão que é difícil. Não é difícil, é impossível.
É impossível tornar-me Jesus daqui a um minuto. É impossível tornar-me Jesus numa encarnação. Impossível, mas peraí, impossível não, para Deus nada é impossível, não. Para Deus nada é, mas para mim é. Esse que é o problema. Para Deus nada é impossível, mas para mim, Alan Christian, é impossível, um montão de coisas. Muitas coisas me são impossíveis. Né? Uma delas é tornar-me Buda, né? Tornar-me Jesus no minuto seguinte. Então eu começo a perceber-me como alguém num processo contínuo. Embora seja-me impossível tornar-me Buda ou Jesus ou Gandhi no minuto seguinte, é possível ser um Francisco de Assis no minuto seguinte. Isso me é possível, porque isso já aconteceu com muitos irmãos como eu. E esta é a nossa proposta, identificar onde é que nós estamos, identificar o que é que nós estamos fazendo aqui, o que de fato significa cada coisa em minha vida, o que de fato significa este estudo, o que de fato significa o Alan estudando e compartilhando este estudo, o que de fato significa. Será que eventualmente não seria apenas mais uma alternativa de reflexão totalmente desvencilhada dos estereótipos e paradigmas estabelecidos? E talvez fosse a alternativa da qual eu necessitasse para desvencilhar-me, porque só aquilo que é diferente é capaz de nos promover, o que é igual, o que homogeneiza, me faz inconsciente de que há algo diferente daquilo. Se eu só conheço tudo igual, eu não conheço diferente, o que seria diferente daquilo. Então, mais uma vez, frisando acerca do duelo como algo que todos nós acabamos, às vezes, por enveredar, inclusive num duelo conosco próprio, e é desnecessário esse duelo conosco próprio. Percebermos melhor todo o nosso potencial, deixarmos de lado, de uma vez por todas, que somos pecadores, que somos espíritos imperfeitos, endividados, assassinos de tantas encarnações. Mas o que eu sou agora? O que eu quero ser agora? Aonde é que eu quero estar agora? Aonde é que eu quero estar no minuto seguinte? Aonde é que eu quero estar no final do dia? Começar a refletir agora. Tem algo muito interessante no Livro dos Espíritos, que quando Allan Kardec pergunta sobre o que fazer para evoluir, e Santo Agostinho responde, né, o autoconhecimento, no sentido, ele começa Kardec pergunta, mas qual o meio prático, né, de fazer isso? E Santo Agostinho responde, né, fazei como eu fazia quando na terra estava, né, no final de cada dia, ou seja, olha o agora, olha o dia, depois que você dormiu, amanhã é novo dia, outra realidade, é outro mundo, é outra história, não tem nada a ver com agora mais, né? Então olhe para o agora, perceba-se onde é que você está e faça o melhor, né? Faça o melhor, realize o melhor. Aqui depois tem uma mensagem no item 12 de Santo Agostinho, relatando sobre o duelo, e aqui eu quero lembrar só um ponto que Santo Agostinho diz sobre lembrar do preceito amai-vos uns aos outros, né? Porque quando a gente lembrar deste preceito, é quando todas as vezes que alguém tentar se vingar de nós, tentar alguma coisa, nós responderemos com um sorriso, né? Nós não acabaremos por querer vingar, querer reter o ódio que nos é enviado, e sim, né, a gente perdoaria, a gente não consideraria como uma ofensa, uma agressão, né? Um outro ponto aqui que Agostinho também destaca é que, na verdade, sempre que a gente quer vingar, sempre que a gente acha que alguém fez um mal pra gente, que a gente é ofendido, que a gente é magoado,
na verdade, né, é um orgulho e um amor próprio exacerbado, né, um amor próprio meio perdido aí. E aqui nós temos no item 13 uma mensagem de um espírito protetor, né, de Bordeaux. No final ele faz uma ênfase muito importante, e é isso que eu queria destacar aqui também. Não é suficiente proibir o mal para prescrever o bem, né? É necessário que o princípio do bem e o horror do mal estejam no coração do homem. Ou seja, não é suficiente proibir o mal, não é suficiente ficar publicando a notícia, colocando nos jornais, está acontecendo, está acontecendo, né? Não é suficiente proibir o mal, criticar o mal e prescrever o bem. É necessário que o princípio do bem começar a colocar este princípio, então não é ficar criticando o crime, é fazer o quê? Bom, é promover a fraternidade, né? Eu sempre faço menção que combater não é promover nada. Combater o mal não é promover o bem, né? Promover o bem é promover o bem. Combater o mal é combater o mal. Alan, mas indiretamente? Não, né? Não, isso nunca vai acontecer. Porque é como se combater o mal é do zero para o negativo. E promover o bem é do maior que zero, né? Ou seja, combater o mal eu nunca dou um passo. Eu nunca chego em algum lugar combatendo o mal. Eu não progrido, eu não evoluo, eu não acompanho a dinâmica universal. Eu só tento voltar no passado e alterar um passado. De trocar de mal para pior, ou de pior para mal. Só isso que eu faço quando eu combato o mal. Eu troco de pior para mal, ou de mal para pior. Então é quando eu promovo o bem, que algo de fato eu realizo. E é isso que a mensagem encerra dizendo, tá? Ou seja, eu preciso instalar o princípio do bem, né? Porque quando eu instalo o princípio do bem, naturalmente, consequentemente, eu desenvolvo horror a mal. Eu começo a desenvolver horror em assistir jornal televisivo. Eu começo a desenvolver horror em ver alguém falar de crime, em ver falar que você viu que fulano matou, que roubou, que fez, você viu o que aconteceu lá não sei aonde. Desenvolve-se horror simplesmente em fazer parte deste tipo de conversa, deste tipo de assunto. Porque o princípio do bem vai se instalando. E é quando o assunto que consegue participar é sobre como eu cresço mais, o que eu posso fazer para crescer mais, o que de fato eu preciso fazer para ser melhor e para eu amar mais. E aí é quando estes assuntos passam a fazer parte. É quando o princípio do bem está instalado em mim. Aqui no item 14 há uma mensagem de Francisco Xavier, né, recebida em Bordeaux, e aqui ele faz uma menção que eu também achei muito pertinente para nós aqui. Ele diz que os loucos, né, como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os mais esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral dirão que agis segundo a verdadeira sabedoria. Por que eu queria expor isso aqui? Tá? Tudo que a gente vai fazer que não está seguindo uma convenção social, a gente tem um pouco de dificuldade, né? Porque a gente fica naturalmente condicionado aos paradigmas. Mas o que o texto está chamando a atenção aqui é isso: cuidado com os paradigmas, tá? Os loucos, tá? Como vós, vai te censurar se você... quando você quer fazer algo melhor, né, o louco vai te censurar. Aqueles que não têm capacidade de compreender o seu melhor vai te censurar, naturalmente. Porque eles não compreendem o estado evolutivo que você se propôs a estar, a alcançar. Mas os mais evoluídos, né,
aqueles que já são mais esclarecidos, que estão mais progredidos intelectual e moralmente, né, dirá que você está agindo segundo a verdadeira sabedoria e não a falsa sabedoria, não a pseudo-sabedoria. Né? Então isso é muito importante a gente ter em mente. Começar a perceber que muita coisa que circula como verdadeira, como sabedoria, é falsa sabedoria, pseudo-sabedoria. E às vezes a legítima sabedoria é eu desvencilhar-me disso e decidir por realizar o que eu compreendi ser o melhor a realizar. E aqui tem também no item 15 a mensagem de Agostinho, tá? Fazendo um comparativo que eu falei sobre o Rottweiler agora há pouco, né? Aqui ele fala mais ou menos isso, né? O homem infeliz é 100 vezes mais culpado que o miserável, que levado pela cobiça e às vezes pela necessidade, introduz-se numa casa para roubar e mata o que tenta impedi-lo. Porque este é quase sempre um homem sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, enquanto o duelista pertence geralmente à classe mais esclarecida. Então aquele que não está em conflito com a lei, né, ele acaba sendo 100 vezes mais culpado que o miserável que está em conflito com a lei. Porque o miserável que está em conflito com a lei é sem educação, tem imperfeitas noções de bem e de mal, né? Então, olha como que a gente precisa ter uma atenção. Se eu sou mais intelectual, né, mais de 50% em nível superior, então eu tenho que ficar meio atento a esta situação, porque é quando eu proporcionalmente poderei, quanto mais intelectual eu for, quanto mais nível superior eu tiver, maior a probabilidade de eu ser 100 vezes mais miserável do que aqueles que estão em conflito com a lei. Olha que coisa curiosa que Agostinho está dizendo aqui. Muitíssima atenção. Muitíssima atenção para que, como o irmão Jacob do livro Voltei, de Francisco Cândido Xavier, não se surpreenda, né? A gente tem que ter uma atenção muito grande, porque o duelista, né, aqui, né, disputa cargos em entidades, disputa, enfim, né, a gente está chamando atenção para estes duelos modernos, estes duelos do cotidiano, né? Quem é que vai fazer a palestra, quem é que vai coordenar a atividade, temos que ter uma atenção enorme, né? Porque os duelos modernos acabam sendo mais miseráveis do que os duelistas de séculos atrás. Um ponto da nota que eu queria frisar, e eu disse que de certo modo este capítulo, este item acabou sendo direcionado mais para o espírita, e a nota aqui também faz esta observação. O espiritismo extinguirá esses derradeiros vestígios da barbárie ao inculcar nos homens o senso da caridade e da fraternidade. E eu queria encerrar enfatizando este senso de caridade e de fraternidade, da importância de desenvolvermos a compreensão de que é senso de caridade e fraternidade. Porque senão, em nome da caridade e da fraternidade, incorreremos em verdadeiras aberrações, embora faremos isso de modo inconsciente, tá? Porque em última análise todos fazem o melhor que sabem e podem, mas o fato é que isso acabará acontecendo. E se a nossa proposta é crescer, desenvolver o senso de caridade e fraternidade, principalmente se eu me arroguei a afirmar-me espírita, é necessário muita atenção. Porque, como falou lá agora há pouco, anteriormente, muitas vezes não estaremos dignados de professar o lema: fora da caridade não há salvação.
não seremos dignos. E aqui observando a importância desta dignidade, a importância e a responsabilidade de buscarmos sermos representantes de uma doutrina trazida pelo Espírito da Verdade. Meus amados irmãos, muita paz para nós todos.